sua régua e da justiça, o prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. 18. A vossa aliança com a morte será anulada, e vosso acordo com a lei não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. 19. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror o sol ouvir tal notícia. 20. Porque a cama será tão curta, que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor, tão estreito, que ninguém se poderá cobrir com ele. 21. Porque o Senhor se levantará, como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o filato inaudito. 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi meu discurso. 24. Porventura, lavra todo dia o lavrador, para semear? Ou todo dia assunta a sua terra e a esterroa? 25. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada, no devido lugar, ou a espelta, na margem. 26. Pois o seu Deus assim instrui devidamente e o ensina. 27. Porque o endro não se trilha com um instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho, com pau. 28. Em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. 2. Então, porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. 3. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. 4. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala, subirá da terra tua voz como a de um fantasma, como um cochicho, a tua fala, desde o pó. 5. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos, como a palha que voa, dar-se-á isto, de repente, num instante. 6. Do Senhor dos Exércitos vem castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. 7. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. 8. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas, acordando, sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas, acordando, sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. 9. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. 10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou nos vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. 11. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele responde, não posso, porque está selado. 12. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele responde, não sei ler. 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê?
perversidade a vossa. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. 17. Porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque. 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. 19. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. 20. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. 20. Os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. 22. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. 23. Mas, quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. 24. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. 2. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo, à sombra do Egito. 3. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito, em confusão. 4. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. 5. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Por isso, lhe chamei gabarola que nada faz. 8. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. 10. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade e sobre isso vos estribais. 13. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, e, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. 14. O Senhor o quebrará como se quebra um vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar, não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. 16. Antes, disseis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto, fugireis, e, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 17. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte, como estandarte no outeiro. 18. Por isso, o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente, se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. 20. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. 21.
quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. 22. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição, lançá-las fora como coisa imunda e a cada uma dirás, fora daqui. 23. Então, o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares espaçosos. 24. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. 25. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança e quando caírem as torres. 26. A luz da lua será como a do sol, e a do sol, 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. 27. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. 28. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. 29. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. 30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. 31. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. 32. Cada pancada castigadora, com a vara, que o Senhor lhe der, será ao som de tambores e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. 33. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. 2. Todavia, este é sábio, e faz vir o mal, e não retira as suas palavras, ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. 3. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá, para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê-la e salvá-la, poupá-la e livrá-la. 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. 7. Pois, naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. 8. Então, a Síria cairá pela espada, não de homem, a espada, não de homem, a devorará, fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. 9. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio, os seus príncipes, espavoridos, desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha, em Jerusalém. Isaías 32. Eis aí está que reinará um rei com justiça, em retidão governarão príncipes. 2. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. 3. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. 4. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. 5. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. 6.
porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha ter falta de bebida. 7. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. 9. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. 10. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará, e não haverá colheita. 11. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivo-vos, e ponde-vos de rudas, e cingi com panos de sacos longos. 12. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. 13. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. 14. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. 16. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. 19. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. 20. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais a liberdade ao pé do boi e do jumento. Isaías 33, 1. Angústia 3. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. 7. Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. 8. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz